Uma saudação a todos vocês. Eu fico muito feliz, muito honrado de poder falar com todos vocês sobre temas tão importantes e em meio a tantos palestrantes excelentes numa época como essa em que vivemos. Gostaria de agradecer aos coordenadores do evento, às instituições que o promovem e dizer a vocês que fico muito satisfeito, muito honrado em tratar das ciências penais em tempos de crise. Eu tenho uma premissa básica que compartilho com vocês, que é o fato de que o direito penal, o processo penal, a execução penal e o sistema penitenciário, eles vivem suas próprias crises há muito tempo. E essas crises como um todo foram agravadas agora com essa pandemia mundial que nos aflige. Antes de entrar no tema, mas construindo um caminho até ele, eu registro a vocês que, diferente de alguns pensadores apocalípticos, eu creio que o fato do mundo ter hoje 7 bilhões e meio de pessoas não é um fardo planetário, é sim um grande conjunto complexo e muito interessante de potenciais. Nós temos 7 bilhões e meio de possibilidades, de confluências positivas e de mobilizações que podem vir a reestruturar a sociedade como um todo. E essa pandemia, que é absolutamente desastrosa, que é absolutamente terrível, ela deve provocar uma reflexão em cada um. Vocês devem perceber que nós vivemos no Brasil crises. Não é uma crise somente de saúde, mas uma crise social, financeira, política, jurídica. E essa crise tem desdobramentos na vida de cada um de vocês, na nossa vida. Nós precisamos começar por entender os papéis de cada um dos atores sociais, os limites que se aplicam a cada um desses atores sociais e as influências que eles podem realizar. E temos que amadurecer muito e de maneira urgente como uma nação. O meu discurso não é um discurso político com vocês e não é um discurso que foge ao direito, mas que sai e volta a ele o tempo todo. É fundamental e necessário perceber que a Constituição Federal é a mantenedora de uma sociedade que viveu rupturas e conflitos abruptos desde muito tempo e estabilizou os conflitos da melhor maneira possível nos últimos anos. E ela é fundamental e indispensável. A Constituição carrega em si uma divisão de poderes, um sistema de freios e contrapesos que divide responsabilidades e obrigações. Uma Constituição que carrega esse sistema, pensado por Montesquieu e atualizado para os dias de hoje, não é uma Constituição qualquer. Basta os senhores visualizarem os países que não dispõem de uma separação de poderes e de um sistema de freios e contrapesos para que meu argumento reste definitivamente comprovado. Não há caminho, meus caros, de desenvolvimento humano, e é disso em último grau que deve tratar o direito e o Estado em todas as suas funções, sem a tripartição de poderes, pois os poderes absolutos, eles não foram fomentadores de desenvolvimento humano, de benesses humanas nos últimos tempos. Nós passamos hoje por um momento de humanização da educação, das relações, do casamento, humanização da relação com os filhos, humanização do parto. E essas humanizações
necessárias do registro revelam que caminhamos por tortuosos e desastrosos caminhos, pois seres humanos não deveriam ter que humanizar nada. E a Constituição nos garante a dignidade humana. A Constituição também carrega a liberdade de imprensa, indissociável de todo e qualquer Estado que se desenvolveu humanamente e economicamente. A imprensa tem um papel fundante no desenvolvimento de países ao longo do tempo, em vários continentes distintos, pois ela tem um papel de fiscalização fundamental, um papel de publicização fundamental e contribui dessa maneira para a estabilidade e evolução do Estado, da democracia e, finalmente, das pessoas, que, como eu disse, é o grande objetivo do Estado, são os seres humanos. O Estado não é um fim em si mesmo, o Estado não se justifica senão para gerar o bem à vida humana, e assim deve ser. A Constituição também nos garante uma série de mecanismos de estabilidade jurídica. E esses mecanismos são a nossa aposta para garantir pacificação social e uma vida razoavelmente digna para cada um. E os senhores podem até argumentar, não sem certa razão, que a Constituição não trouxe um equitativo desenvolvimento social para todas as pessoas no Brasil desde sua instituição. E eu lhes digo que vocês estão certos. No entanto, muito pior eram os estágios pré-constitucionais. Muito menos fiscalização nós tínhamos, muito mais arbítrio existia, muito menos força aos direitos era garantida e muito mais insegurança jurídica. Em último grau, o que eu quero que os senhores percebam é que a Constituição Federal é de onde emana, pelo sistema adotado, o nosso direito. E o nosso direito não pode se dissociar da dignidade. O nosso direito, por sua vez, não pode se dissociar da Constituição, pois ela é o pilar que sustenta a democracia. E vejam só o que isso tudo tem a ver com o meu tema: garantismo e punitivismo em tempos de crise. Isso tem uma relação absolutamente natural. Além da premissa inicial que eu comentei com os senhores, de que existe crises constantes que perpassam os ramos das ciências jurídicas, eu compartilho com os senhores outro problema. Nunca duvidem da capacidade do direito de ser usado como instrumento de profanação dos seus próprios valores, das suas próprias estruturas e da sua própria norma fundante, que no nosso caso é a Constituição. Por que digo isso aos senhores? Porque em vários episódios tristes da nossa história, diversas rupturas sociais e humanas aconteceram e foram estabelecidas a partir do direito. A aposta pós-Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, foi no sistema jurídico. Depois de tantas catástrofes e erros, apostamos mais uma vez no direito. No entanto, as constituições foram se alterando depois dessa época para garantir direitos fundamentais e garantias às pessoas. E dentre um grande plexo de garantias e direitos fundamentais, há aqueles que, compondo a Constituição, contribuem para sustentar o nosso Estado social e democrático de direito, ou o nosso Estado constitucional. E isso, meus caros, não é e não se trata de modo nenhum de uma possibilidade de impunidade. Isso não impermeabiliza o criminoso ou o crime. Vejam que as garantias fundamentais e os direitos fundamentais, de fato,
são estabilizadores do Estado Democrático Social de Direito para evitar que o direito seja, como tantas vezes, profanado e utilizado como um instrumento para a destruição dos valores que outrora o motivaram. Vejam que, se os senhores pensarem durante alguns segundos, perceberão que não faz sentido direito sem pessoas. O direito surge quando surgem as pessoas, e surge por elas. Quando o direito perde esse caráter, se torna um instrumento, ele se torna um instrumento de opressão daqueles que deve tutelar, daqueles a quem ele serve. Por isso, o meu tema é tão, na minha ótica, essencial, que é o garantismo. Vocês devem se perguntar e até ler o título da minha fala e se indagar: nossa, garantismo, numa época dessas, o que esses garantistas querem? Eu me lembro que algum tempo atrás eu recebi um artigo de um professor amigo falando sobre como o garantismo depredou o Brasil e como o garantismo dilapida o nosso sustentáculo democrático e como o garantismo é uma deturpação, ou como o garantismo no Brasil foi deturpado, e por aí vai. Eu li atentamente todas as críticas feitas a esse garantismo, inclusive uma das mais recorrentes, que é o fato de que o autor do garantismo, que é um advogado italiano, criminalista, que não gosta de ver os seus clientes presos, por isso criou uma teoria penal para salvá-los. Pois vejam bem, respirem muito fundo e não me odeiem, não até o final da minha fala. Dê um voto de confiança. Nós vivemos uma época em que o palpite é dado de uma forma muito leviana, em que a leitura rápida, através de um meme ou através de uma fala na internet, é feita de uma forma muito abrupta e as mensagens são passadas de uma forma muito rápida. E eu peço que vocês não façam isso. Eu peço que vocês leiam os livros a favor do garantismo e contrários. Antes disso, eu preciso narrar uma questão com vocês. O autor do garantismo, que é o professor italiano Luigi Ferraioli, ele não é um advogado criminalista. E nunca foi, muito menos criou uma teoria penal. A teoria do garantismo jurídico, que na verdade tem um nome que remonta a um outro pensador chamado Mário Pagano, na verdade não é de direito penal, nem de processo penal. É uma teoria jurídica. É uma teoria de direito, muito mais complexa do que se imagina e que não se resume, como alguns críticos acham, a ciências penais. É um complexo de teorias e de dizeres jurídicos, de comandos e de formas de interpretação jurídicas que, de fato, garantem maior estabilidade para o sistema jurídico, visando com isso dar maior estabilidade para a democracia. E visando, em último grau, conseguir o que países desenvolvidos conseguiram, que é a melhora na vida de cada um. O que o garantismo não faz? Ele não gera impunidade. O que ele também não faz? Ele não disse que as pessoas não podem nunca ser presas ou condenadas. O que ele não faz? Ele não solta bandido. O que o garantismo faz é separar profundamente o que é o direito aprovado pelo legislativo e aplicado pelo judiciário do que cada um desses atores sociais reputa como justo, como moral. Porque a moral, nesse ponto de criação e interpretação da norma, não pode ser a regra geral. Os senhores me darão razão. Quando se fala que não dá para saber o que vai sair da cabeça de um juiz, vocês acham que isso é bom? Isso não é bom. O que se quer não é também um juiz autômato ou robótico. O que se quer é uma segurança jurídica que advém de um ente maior que a própria lei, que é a Constituição Federal, onde há um depósito axiológico bastante intenso. Então vejam, o que o garantismo faz em último grau
é dizer que as normas e interpretações devem estar de acordo com a Constituição e não com a bússola moral de cada um. Isso certamente não será a maior estabilidade. Mas para que eu tenha isso, eu preciso de uma Constituição. Eu não posso ficar inseguro, não posso ficar navegando aos arbítrios e aos ventos da bússola e do senso moral de cada um. Pois vejam, meus caros, é impossível você demover a ideia de justiça de alguém. Ou seja, o processo baseado na bússola moral de alguém está decidido no primeiro contato que essa pessoa tem com o caso. Por isso, o garantismo também estabelece algumas restrições a mecânicas que são tão comuns no Brasil, como, por exemplo, a mecânica ponderativa. Hassemer faz uma análise muito profunda do que é a ponderação e aplica-se perfeitamente ao nosso país. E não somente o judiciário, mas a ponderação é uma mecânica em que você relativiza a segurança jurídica e a estabilidade jurídica em nome de uma harmonização de princípios. O problema, meus amigos, é que aqui no Brasil nós temos normas que são vagas, com muito mais profusão que em outros lugares. E o garantismo não admite normas vagas. A Constituição também não admite normas vagas. E essas normas vagas, que são sei-lás, ou vamos ver, jurídicos, elas têm uma possibilidade de serem ponderadas ao bel prazer do intérprete muito maior do que normas bem redigidas textualmente, o que pode encaminhar uma ponderação que é totalmente imprevisível e que pode gerar, inclusive, frutos de inconstitucionalidade material, ou seja, de conteúdo, entre uma decisão e a própria Constituição. Então vejam a instabilidade que se faz com uma norma vaga e com um método ponderativo, que todos os senhores sensivelmente percebem, que os senhores sensivelmente criticam e que é uma das ideias do garantismo. A criação textual rígida e a aplicação de normas por mecânicas melhores que a mera ponderação. Então vejo que o garantismo pouco tem a ver com as críticas, com o que dizem as críticas a ele. Vejam um exemplo prático. Nós temos no Brasil grandes doutrinadores da área de direito constitucional. E o direito constitucional, seu direito do processo penal, não pode ser analisado hoje. Por quê? Das 7 bilhões e meio de pessoas que eu comentei com vocês no começo da minha fala, eu posso afirmar que quase que a totalidade delas está sujeita a normas. E quando há em jogo bens jurídicos muito importantes, essas normas são penais. E vejam que as ciências penais, então, elas têm influência e aplicabilidade na vida de cada um. E justamente por traçarem metas de proteção, por gestarem obstáculos e tutela, a violações dessas normas e desses bens, é que o direito do processo penal chamam tanta atenção. Em síntese, o direito do processo penal é alvo de pitacos e opiniões de todos, porque ele tem uma relevância sobremaneira na vida de cada um de nós. E o grau de afetação que ele tem na sociedade é absolutamente intenso. E vejam vocês que o direito ao processo penal tem sofrido uma relativização muito grande nos últimos anos. E isso tem afetado a vida de muitas pessoas. Aqui no Brasil, há um entendimento consolidado de que não é possível a ponderação de regras constitucionais, somente de princípios. No entanto, nós tivemos a criação da prisão em segunda instância, recentemente, em 2016, que caiu em 2019, e a criação do seu filho mais feio, que é a prisão em primeira instância, pós-condenação por júri, em 2017, em 4 parágrafos de debate, e que está agora sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário,
e que, a despeito disso, está no artigo 492 do famigerado pacote anticrime, que é um título bastante estranho e atípico, especialmente para quem conhece direito e processo penal. E por que eu comento sobre esses dois exemplos? Pois ambos foram feitos com ponderação de princípios e regras fundamentais, o que é absolutamente proibido. E, além disso, nessa ponderação foi dado um sentido completamente desconexo com o sentido tradicional e estabelecido pelo próprio texto constitucional a essas regras. E, além disso, foram escolhidos princípios para servirem de sparring, ou seja, para perderem na ponderação, o que é um exercício, no mínimo, desconfioso que nós experimentamos nessa época. Então, notem que essa instabilidade jurídica ela não é tradicional e afeta, nem admitida por quem estuda pelo mestre de Camerino, pelo professor Luiz de Ferraioli. E essas rupturas com o sistema democrático são alvo de crítica e devem ser alvo de crítica. Só que elas foram criadas para gestar maior punição, maior repreensão, que é a outra parte da minha fala, garantismo e punitivismo, para gerar um sistema de maior punição. E por que eu coloquei o garantismo e agora eu falo sobre punição? Porque quando você permite a prisão em segunda instância e a prisão em primeira instância ao pós-júri, você faz, claro que com uma sabotagem constitucional avassaladora, mas você faz isso com uma intenção que não é ruim. Ninguém faz isso por maldade. Faça isso por depositar na pena de prisão a função corretiva e diretiva de ânimos individuais e sociais, ou seja, crê-se que a pena é uma solução absoluta para o delito e que a sociedade merece ter uma resposta à altura para crimes cometidos. O que nós vemos é que esse punitivismo ele depende de um relativismo dos textos normativos que não é admitido também pelo garantismo. Então vejam como o garantismo é um sistema de segurança. E esse relativismo, ele causa uma instabilidade, uma insegurança, uma liquidez no sentido da norma que permite que o intérprete manipule a norma ao seu bel prazer. E isso acaba nos incomodando e gerando descrédito no Poder Judiciário. Então vejam como são as coisas. Quando eu não tenho um sistema constitucional forte, quando eu transformo as normas naquilo que eu quero que elas sejam, não naquilo que elas são, eu acabo gerando um cenário em que eu posso orientar a interpretação da forma como eu achar melhor, violando o sentido natural da norma, violando o sentido que quis o legislador dar à norma, violando o sentido que a doutrina dá à norma, e criando Frankenstein jurídicos a todo momento. E aí esse Frankenstein é criado, e depois ele cai, com a prisão em segunda instância, e a sociedade fica clamando por justiça, ou justiciamento, ou vingança, quando na verdade é um problema de teoria do direito, que não foi respeitado. E esses vamos ver jurídicos, eles não devem ser admitidos porque, ainda que você não concorde com o garantismo do professor Luiz de Ferraioli e dos outros professores que o acompanham, você precisa perceber, e todos precisamos perceber, que a Constituição e a lei, elas são efetivamente sistemas de controle. E aí há uma identidade muito grande entre o pensamento do professor Ferraioli e o sistema jurídico como ele é. O professor Alexandre Moraes da Rosa tem um livro indispensável de processo penal conforme a teoria dos jogos, que ensina como é o direito, não de uma forma manualística, mas como ele é na prática.
O que se sabe é que na prática o direito é um sistema de controle, que muitas vezes é autossabotado. Mas como sistema de controle, ele precisa estabelecer limite para todos os atores sociais. E esse limite se dá através de normas claras, bem redigidas, através de uma divisão de poderes, de freios e contrapesos entre os poderes, de garantias constitucionais das pessoas contra outras pessoas e contra o Estado. Professor, isso é papo dos direitos humanos, bandido é bom e bandido morto. Eu digo uma coisa a vocês, mesmo que vocês não sejam religiosos, porque isso, claro que impede o pensamento do bandido bom e bandido morto, mesmo que o vetor moral de vocês não indique isso, ainda há um problema com a concepção do bandido bom e bandido morto, e ela não é somente jurídica, ela é lógica. Eu não tenho como atribuir alguém a pecha de bandido sem criar um dualismo entre o bandido, que está do outro lado, e eu que estou aqui, dissociando algo natural do ser humano, que é o sentido comunitário. Ele não é outro, não é um inimigo, ele é uma pessoa que pode ter cometido erros gravíssimos, sem dúvida, mas que merece um tratamento digno e um processo digno. E esse processo, sem as garantias, dificilmente vai existir. Eu conto um caso com o qual eu e os meus colegas de escritório nos deparamos certa vez, de uma pessoa que foi acusada de um crime absolutamente perverso. E quando eu contava a história na sala, eu perguntava ao final do exemplo se alguém queria tomar um café ou conversar com o meu cliente. Todos diziam que não, que ele tinha que ser preso, cadeia nele. E eu perguntava se alguém tinha se sentido preocupado, se alguém tinha ficado tenso com o fato de ele ter sido preso. E todos disseram que não, já que ele era um bandido e os outros eram todas boas pessoas. Então essa dicotomia que foi estabelecida, ela nos revela uma situação, que um dos fins principais da pena, que é incutir socialmente o medo, que deve servir para reorientar nossas condutas, ele nem sempre é compartilhado por todos, pois as pessoas se sentem diferentes daquele que delinque. Então, isso é um fator que eu poderia resumir como falta de empatia, mas é um fator tremendamente importante para a construção de uma teoria sobre os efeitos da pena. E há uma outra questão. Será que as pessoas julgariam essa pessoa que cometeu uma conduta absolutamente abrupta, do ponto de vista social, com imparcialidade? E todos eles pré-julgavam a causa antes de eu explicar a eles os motivos que levaram o acusado à absolução. E todos então diziam, mas a concepção deles já estava pré-estabelecida. Então o que eu quero que vocês percebam é que as garantias processuais, elas existem não somente para proteger a pessoa contra investidas do Estado, mas também para proteger a própria ideia de democracia, pois o direito existe em função das pessoas. E sem essas garantias, o pré-julgamento se estabelece com muita pressa. E com isso eu não tenho a construção de justiça, e sim uma vingança contra uma pessoa que potencialmente é inocente. Então eu coloco a carroça na frente dos bois com muita facilidade, é que você tem uma certa cautela. E a ideia de garantias processuais e direitos fundamentais não vem em razão de um juiz ou de um promotor, mas sim de um histórico, como eu disse no passado, de sistemáticas violações que o direito compactuou, porque ele foi instrumentalizado. Então, basicamente, o que acontece é que depois de tantos problemas, o direito finalmente percebeu, ou melhor, as pessoas finalmente perceberam que o direito não poderia ser mais instrumentalizado. E a teoria do professor Ferraioli é uma teoria de diminuição de poder, que, compartilhado com outros mecanismos de segurança jurídica, funciona para que a gente tenha um sustentáculo democrático, que é notoriamente fundamental e essencial para a forma das sociedades contemporâneas com maior desenvolvimento, que é o que a gente quer. Ninguém quer ver no estado caótico, policialesco, em que a violência é institucional. Ou vocês querem? Se vocês quiserem, vocês têm que abandonar a Constituição e adotar um sistema de relativismo, onde nenhuma norma impera senão a lei do mais forte. O garantismo não adota isso. Ele diminui o poder de todo mundo e faz com que todo mundo se responsabilize pela sua fatia.
Como eu disse, o garantismo é uma teoria de contenção de poder. Todos os atores sociais e do Estado têm menos poder. E a Constituição é quem diz qual é a atuação possível e o limite de cada poder, através de regras claras, de interpretação séria e de uma condição de validade para cada norma. Cada norma deve estar baseada na Constituição, certo? Que, por sua vez, por ser absolutamente antropológica, voltada à proteção da pessoa, vai gerar uma interpretação humanizada. Perfeito? Dito isso, eu preciso narrar a vocês que há limites. Há no garantismo a esfera do decidível e a esfera do não decidível. Há a esfera do legislável e do não legislável. Há a esfera do realizável e do não realizável. Então o judiciário, o legislativo e o executivo têm limites muito claros e não possíveis de ultrapassar. Esses limites, tenham consciência, todos vocês, são limites que permeiam a nossa vida e que definem a função estatal como a de proteção e promoção de uma vida digna. E me causa estranheza aqueles detratores do garantismo que não leram o garantismo, que não entenderam que é uma teoria que sustenta uma vida melhor para eles próprios. Com um particular, cada qual terá um pouco menos de poder se for um ente estatal sobrecarregado com ele. Esse é o grande ônus do garantismo. Diminuição de poder. Confesso a vocês que as experiências de compartilhamento de poder, diminuição de poder, são bem sucedidas no mundo, enquanto aquelas experiências de concentração de poder são historicamente nefastas. Então não me parece que haja muita dúvida sobre o tema e, como eu disse, se não disse, digo agora, eu fico à disposição de todos vocês para conversar, trocar ideias e discutir sobre esses temas nas redes sociais. Agora, estabelecida essa premissa inicial, eu digo para vocês que a pandemia, ela gerou problemas. Problemas humanos, o que é o mais importante. E esses problemas humanos, eles necessariamente devem ser resolvidos através do direito, que orienta a atuação do executivo, limita a atuação do legislativo, ou orienta, limita e incentiva a atuação do judiciário. E o executivo, ou melhor, o judiciário, através de medidas típicas do poder executivo, que são medidas administrativas, ele resolveu lidar com essa pandemia através de uma recomendação de número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. E logo vieram críticas de que seria essa recomendação garantista, como se fosse um termo pejorativo, né? E dizendo que iria ser apresentado o projeto de lei para que fosse impossível a medida A, B, C e D que estão na resolução e que não podem acontecer. E ao fazer um exame da resolução, da recomendação, eu fiquei um tanto quanto chocado, especialmente pelas críticas que eu vi no mundo jurídico e no legislativo, também no executivo, claro, pois as críticas eram, eu preciso achar uma palavra educada, terrivelmente injustas. Terrivelmente injustas. A recomendação do CNJ, ela atinge basicamente pessoas presas processualmente e condenadas, sendo elas menores ou maiores de 18 anos. E ela nada mais faz do que instrumentalizar em grande parte o que já tem previsão constitucional e legal. Por isso as críticas feitas, elas são tão infundadas, e eu não diria para vocês ingênuas, pois elas fazem parte de um corpo de pessoas que defendem o punitivismo como solução para os problemas sociais, como se houvesse alguma base científica para isso, ou como se isso fosse levado a sério em países em que o estudo do direito é mais disseminado do que somente para nós.
E me chamou a atenção o fato de que a recomendação, que não é inconstitucional, ela visa proteger as pessoas. Isso foi criticado porque elas eram reputadas como bandidas. Voltando ao debate anterior de nós e eles, que é justamente um dos pontos nevrálgicos para que não funcione a pena de prisão, o que é um argumento por parte dos punitivistas, e aqui eu estou somente fazendo uma brincadeira com o nome punitivismo, mas é um argumento autofágico, ele mesmo se engole. Então é um problema aí bastante severo. O primeiro problema é que o Estado é obrigado a cuidar das pessoas, estando presos ou não. O segundo problema é que a Lei de Execuções Penais e diversos tratados obrigam o Brasil a cuidar das pessoas presas. Isso não é uma opção. Não é uma opção. Cumprir a lei não é uma opção. Não é uma coisa que pode ser escolhida. Cumprir a Constituição não é uma coisa que pode ser escolhida. Ah, professor, mas eu não sou garantista. Isso não é, meu caro, garantismo. Isso é o império da lei, que é natural da Constituição e deriva do princípio da legalidade, que está escrito na Constituição com bastante clareza. O garantismo seria uma teoria para aplicar o direito de uma forma mais equânime, com menos brechas, como uma promoção humana. Mas mesmo sem ele é possível visualizar e óbvio que é necessário e indispensável que o Estado cumpra suas funções e atribuições. Afinal, é para isso que ele existe. Aqueles que atentam contra essa função estatal de proteger as pessoas, presas ou não, e há, para todos os gostos, pessoas que não entenderam isso, atentam contra a ideia de democracia, que nos é tão cara. Não há sem a democracia saída. Sem a separação de poderes, a tripartição de poderes e a democracia, não há desenvolvimento possível. Há autoritarismo e uma ditadura disfarçada, que vocês sabem, tem como comum elemento o enriquecimento daqueles que estão próximos do poder e o empobrecimento sistemático dos demais. Então vejam, o Estado constitucional é a nossa solução. E aqueles que discursam contra a função protetiva do Estado não o entenderam. E não entenderam seus próprios papéis, especialmente quando são políticos. Porque certamente fizeram juramento de defender a Constituição. E é um detalhe fundamental. O Estado deve prover saúde para essas pessoas. Perfeito? E protegê-las. Além disso, muitas das pessoas encarceradas serão absolvidas. Lembre que eu disse que a recomendação ela se aplica àqueles presos processuais, prisões em flagrantes temporárias e massivamente prisões preventivas, e também aos presos por prisões penas, além dos menores. Então há muitas pessoas que serão absolvidas. E há pessoas presas injustamente. Logo, não há como, em sã consciência, entender que todos são bandidos e que ninguém deve ser solto. Além disso, há um fator fundamental. O que diz a recomendação é que os juízes devem reavaliar as prisões. E logo veio grande parte das pessoas criticando essa medida. Ora, para que reavaliar prisões que já foram declaradas? Bom, meus caros, isso não é a recomendação que diz somente, isso é a lei. O pacote anticrime diz que a cada 90 dias, no artigo 316, as prisões devem ser reavaliadas, no seu parágrafo único. E lá também diz, na recomendação, que mulheres, idosos, pessoas com doenças, pessoas que são responsáveis por crianças pequenas, também devem ficar em um sistema prisional menos gravoso, que é a prisão domiciliar. E logo, inúmeras pessoas se manifestaram contrariamente. Mas vejam, isso não é recomendação, isso é o Código de Processo Penal, e consta entre os artigos 317 e 320 do Código, modificado pelo pacote anticrime. E outras pessoas vieram e disseram, mas vejam, a recomendação do CNJ diz que os juízes devem soltar antecipadamente os presos
Sim, mas isso é uma prática que já vem sendo colocada em curso desde a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal. Os presos que estão numa condição pior do que aquela que a lei diz devem ser colocados o mais rápido possível numa situação prisional mais leve. E, além disso, foi decretado o estado de coisa inconstitucional e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, assim como em diversos outros países. E isso motiva uma flexibilização das normas. Mas, professor, eu não concordo com isso. Eu não concordo nem com a recomendação nem com o Código de Processo Penal. Então, concorde com a realidade pragmática. Você tem motivos jurídicos, sociológicos, sociais, religiosos para isso. Concorde com o fato de que se houver uma grande epidemia no sistema carcerário, a ocupação de leitos de uso de respiradores será muito maior. Então, seja prático. A chance de alguém da sua família ser infectado é muito maior. Por isso, é importante que se contenha isso dentro do sistema penitenciário. É importante que se contenha a pandemia. E basicamente as medidas que foram reputadas como garantistas, que na verdade trata-se o garantismo de um sistema de controles, um sistema de controle para a melhora da vida humana, em última instância, segurança jurídica, seriedade do direito, ele estimula o cumprimento das regras que trazem benefícios sociais para todos, como nesse caso. Muitas pessoas disseram o seguinte, até fui achincalhado numa rede social quando eu postei sobre a necessidade de soltura das pessoas. Recebi mensagens naquele WhatsApp do Facebook, bastante críticas de fakes, etc. Mas basicamente o Brasil já é um dos países o Brasil é um dos países que lidera a epidemia do mundo e o número de mortes. No sistema carcerário não é diferente. Mas as críticas que foram feitas à medida de soltura, injustas, assistemáticas, acientíficas, elas foram rompidas e provaram-se erradas. Porque, como foi mencionado por diversas pessoas, não somente pessoas presas, nós e eles, foram contaminados, mas também agentes, policiais e familiares. Então, em nome de uma vontade de punição e de uma seletividade social, criam-se cercas, muitas vezes com argumentos pseudo-religiosos ou investidos de armaduras pseudo-religiosas, criam-se cercas entre as pessoas. Quando essas cercas, de fato, contribuem para que haja maior caos social e maior problema, especialmente numa época de pandemia como essa, em que o problema ele se alonga. Por isso o direito e o cumprimento da Constituição, e para aqueles que entendem menos esse garantismo todo, ele é positivo para todos e ajuda todos nessa situação especialmente importante que nós vivemos. E há que se ponderar sobre essa questão, há que se ponderar sobre como deve funcionar o direito, há que se ponderar sobre como deve ser interpretado e aplicado o direito, porque isso tem a ver com a nossa democracia. E a nossa democracia é a única saída para uma vida digna. Então, meus caros, eu já fico mais em paz se vocês estiverem incomodados com a minha fala, estiverem bravos comigo. Eu agora fico mais em paz, pois tive tempo de expor o meu argumento, o que é uma coisa insta da democracia natural, né? O que a garantia da liberdade de expressão não tolera é que ela seja atacada com base na liberdade de expressão. No entanto, opiniões diversas e conflito entre argumentos deve ser estimulado. Então é isso, o garantismo e o punitivismo. Um com amparo científico, teórico e com repercussão prática na vida das pessoas, e é um conjunto de ideias caóticas e que na verdade infirmam uma desfuncionalidade. E é esse o nosso conflito hoje. E vocês têm que escolher o lado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.